Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Dizem que há seres que manipulam segmentos da humanidade para poderem impor suas próprias vontades. E, portanto, são eles que influenciam nações para irem à guerra e para lutar por seus propósitos e suas determinações. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Então permanece a questão, esse conhecimento foi passado através das sociedades secretas durante gerações? E isso pode relacionar as sociedades secretas que conhecemos nos tempos modernos àquelas dos tempos dos faraós? Como os antigos egípcios, os pais fundadores da NASA partilhavam da crença de que os humanos descendem de seres extraterrestres. O que os membros dessas sociedades secretas sabiam sobre viagem espacial? E como os antigos influenciaram seu trabalho? Aqueles que suspeitam que os oficiais da NASA operavam uma missão secreta apontam para o uso repetido do número 33. Um número simbólico extremamente importante em sociedades secretas.
Se você observar a primeira pista de aterrissagem em Cabo Canaveral, onde aterrissavam aeronaves e um dia chegaria ao ônibus espacial, essa pista era de número 33. Se você observar a plataforma de lançamento em White Sands, no Novo México, a única plataforma de lá é a de número 33. Então, esse número parece estar envolvido diretamente com a NASA várias e várias vezes, e o fato de ser conectado à maçonaria faz você pensar se não há talvez outro simbolismo mais profundo nisso tudo. Aqui é Houston. Vocês vão aterrissar. Câmbio? 213 metros, 21 em 33 graus. Pesquisadores acreditam que a relação com crenças antigas egípcias também pode ser encontrada no emblema do programa espacial Apollo da NASA. Eles dizem que o A grande no campo estelar simboliza não só o deus grego Apolo, mas também Assar, o deus egípcio mais conhecido como Osíris. Isso é indicado pela reunião de 3 estrelas no centro do A, que representam as estrelas do cinturão de Órion. Você tem que suspeitar que estrelas como Órion e Sirius são muito importantes para a NASA, porque era de lá que as tradições antigas, incluindo a egípcia, diziam que os deuses do espaço tinham vindo. Elas seriam nossas origens. Pesquisadores apontam que o símbolo nos emblemas na missão Mercury são quase idênticos a um grande ícone do Antigo Egito. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas. Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. No topo estavam os maçons. James Webb, que era diretor da NASA. Um homem chamado Kenneth Kleineth, que era o cabeça do programa Mercury, do programa Apollo e do programa Gemini. Ele era um maçom de rito escocês de 33º grau. Abaixo deles havia a Ordem Hermética da Aurora Dourada, ou os seguidores de Aleister Crowley. Pessoas como Jack Parsons da JPL se reuniram e acabaram sob o mesmo teto, com os mesmos objetivos e o mesmo sistema de crenças. Se os relatos de cientistas treinados são verdadeiros, isso é prova de que uma inteligência extraterrestre tenta nos contactar. Gord Cooper chegou às Nações Unidas propondo que fizessem um departamento na ONU para o contato extraterrestre. Isso não é uma coisa desconhecida. Há pessoas que sabem e parece que existem espécies diferentes de alienígenas que nos visitam. E aparentemente eles vêm fazendo isso há muito tempo. A NASA pode estar escondendo informações secretas relacionadas à existência de seres extraterrestres? Talvez a resposta possa ser encontrada dando uma olhada nas origens curiosas da agência. Desde que a humanidade começou a se lançar no espaço, existem alguns relatos em que astronautas descrevem algo que viram enquanto estavam na nave espacial. E temos que nos lembrar que essas histórias são contadas por astronautas e não por uma pessoa louca. Mas astronautas americanos não são os únicos viajantes do espaço que relatam encontros de outro mundo. Em 1985, os astronautas soviéticos a bordo da Salyut-7 dizem ter visto 7 seres celestiais orbitando a Terra. 6 astronautas dizem que quando olharam pela janela da estação espacial, viram o que descrevem como anjos com asas, rodeando a nave. Vídeo de simulação da Salyut-7. Eles viram seres luminosos, parecendo gente, mas que tinham asas estranhamente e estavam no espaço. Então você tem que pensar, o que aconteceu lá?
Esses anjos seriam algum tipo de extraterrestres com roupas espaciais ou com campos em torno deles? Eles investigavam a estação espacial soviética e, de repente, simplesmente desapareceram? 29 de julho de 1958. Em reação ao lançamento bem-sucedido do satélite espacial soviético Sputnik, o presidente Dwight Eisenhower assina a Lei Nacional de Espaço e Aeronáutica, fundando oficialmente a NASA. Corrida de satélites é vencida pelos russos. A NASA foi formada em 1958, parcialmente a partir de uma agência já existente no governo chamada de NACA, que lidava com aeronáutica, e depois com o início do programa espacial que se desenvolvia no Exército e na Força Aérea. A NASA foi fundada para levar os Estados Unidos ao espaço e para ser um concorrente na nova direção que a humanidade seguia, explorando o espaço e o sistema solar. O presidente e o Congresso fundaram a NASA como parte do Departamento de Defesa. O motivo oficial era evitar que os soviéticos roubassem tecnologia americana. Mas alguns acreditam que o verdadeiro motivo para essa confidencialidade não era esconder informação dos soviéticos, mas esconder o segredo do público americano. Muitas pessoas têm a ideia de que a NASA é uma agência civil de ciência, mas ela não é. A lei do Congresso que a criou diz que tudo o que eles descobrirem é sujeito a sigilo e deve ser mantido em segredo e longe do povo americano. O relatório Brookings, que foi comissionado pela NASA logo depois da própria NASA ser criada, foi criado essencialmente para decidir o que a NASA deveria fazer se eles fizessem mesmo algum tipo de contato extraterrestre. Se encontrassem artefatos na Lua ou em Marte, ou se tivessem contato direto com uma inteligência superior, o que deveriam fazer? O relatório Brookings diz especificamente, número 1, não contem a ninguém. Se contar a alguém, você vai acabar destruindo a nossa civilização. Vai nos destruir. Dizem que os extraterrestres, na verdade, podem estar ligados a líderes mundiais, monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. E desde então tem havido uma batalha entre os observadores extraterrestres que querem ver a humanidade evoluir e crescer, e outro grupo que quer nos destruir. Olhe para a humanidade. Alguns são bons, alguns são maus, e eu acho que os extraterrestres são a mesma coisa. Alguns são muito iluminados, eles querem nos desenvolver, querem grandes coisas para este planeta e este universo. Há outros que não querem, eles querem nos manter ignorantes e desanimados, lutando e gananciosos. Washington, D.C. Após 5 dias de depoimentos de peritos na audiência aberta ao público, afirmações impressionantes com relação ao envolvimento de extraterrestres com a raça humana foram partilhados com ex-membros do Congresso. Entre os mais inflamados está a afirmação do ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, segundo o qual não fomos visitados apenas por um tipo de aliens, mas por vários. Pelo menos 4 espécies têm visitado a Terra por milhares de anos. Eles são de espécies diferentes e, consequentemente, podem ter diferentes agendas. O povo americano e todas as pessoas do mundo têm o direito de saber. OVNIs são tão reais quanto os aviões que voam por aí. Nós vivemos num cosmos cheio de vida. O relevante sobre Paul Hellyer é o nível de detalhes que ele revela, os números de civilizações, as agendas dos aliens. Este não é algum pesquisador de OVNI excêntrico, este é um político ainda profundamente conectado.
Ele tem um número de fontes governamentais e militares e da comunidade de inteligência de alto nível. É possível que o governo encobriu a presença de seres de outros planetas aqui na Terra? E poderia haver, de fato, mais de uma agenda? As lendas dos deuses com agendas diferentes para a humanidade realmente dão estofo para as afirmações sobre extraterrestres do ex-ministro da Defesa canadense Paul Hellyer? Se positivo, estas rivalidades de outros planetas ainda estão ocorrendo hoje? Talvez pistas possam ser encontradas olhando para nosso passado mais recente e para a tecnologia secreta dos nazistas. Londres, Inglaterra, 1939. O ex-oficial nazista Hermann Hoschening publica um livro chamado Hitler Fala. Nele, revela algumas conversas chocantes que ele afirmou ter tido com Adolf Hitler. Conversas sobre contato com inteligências não humanas. A coisa surpreendente é que Adolf Hitler foi basicamente o que chamaríamos hoje de um contato OVNI. Ele afirmou que tinha tido pessoalmente pelo menos um contato ou encontro com esses assim chamados super-homens. Eles os chamaram de super-homens ou de super-homens ocultos, mas basicamente foi um contato com essas super-pessoas que os estavam guiando. É realmente possível que Adolf Hitler esteve em contato com uma raça de extraterrestres chamada de super-homens? Que os extraterrestres podem ter tido um interesse especial na busca de Hitler para obter super-armas, conhecimento perdido e artefatos de deuses ancestrais. Os nazistas embarcaram numa busca para a assim chamada Wunderwaffe, armas maravilhosas. Agora os nazistas buscavam não somente fazer a bomba atômica na qual eles estavam trabalhando, mas guiar mísseis. E também algo chamado de arma solar, que realmente envolvia planos de um tipo de estação espacial para então efetivamente dirigir energia letal para a superfície da Terra. Muitas pessoas agora especulam que os extraterrestres estavam observando a humanidade envolvida neste conflito cataclísmico. A teoria era de que esta guerra estava numa escala totalmente nova e que ela tinha atraído a atenção destes visitantes alienígenas que observavam com preocupação os humanos evoluindo tão rapidamente. Então, isso é muito interessante porque isso mostra para mim que, de alguma maneira, extraterrestres estavam interessados no resultado. Você tem a Segunda Guerra Mundial com Hitler. Os sinais eram realmente claros de que nós estávamos entrando em uma fase de nosso desenvolvimento em que iríamos obter um tipo de tecnologia muito boa. Estávamos começando a entender alguns aspectos muito estranhos da realidade. Esse foi o conhecimento dos deuses que talvez eles não quisessem que obtivéssemos. É possível que a busca de Hitler pelas super-armas no fim das contas levou à sua queda? Uma facção extraterrestre pode ter interferido para detê-lo antes que ele fosse mais longe? Imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos recrutou cientistas nazistas para continuar o desenvolvimento de armamentos, incluindo foguetes e bombas nucleares. Depois da Segunda Guerra, a atividade OVNI ao redor do mundo realmente aumentou consideravelmente. Existem histórias de como os OVNIs sobrevoavam os silos de armas nucleares. As visões de OVNIs foram relatadas em numerosas bases da Força Aérea dos Estados Unidos com capacidade nuclear, incluindo relatórios de alto nível da Força Aérea Mellstrom, com base em Montana.
e da Força Aérea Minot, com base em Dakota do Norte. As visões sobre as instalações de mísseis em Maelstrom e Minot incluíram o aparente desligamento dos mísseis. Isso significa dizer que alegaram que os mísseis foram desativados. Agora, os que acreditam em OVNIs acham que nós estamos recebendo uma mensagem. E que a mensagem é: nós sabemos o que o seu arsenal nuclear é capaz de fazer. Nós estamos observando. Os extraterrestres estão monitorando as instalações nucleares? Talvez para assegurar que a humanidade não lance tais armas de destruição em massa? E se estão de fato interferindo nos feitos da humanidade, uma prova disso será revelada com a introdução de uma incrível nova tecnologia? Se os extraterrestres realmente vieram para a Terra para ajudar a humanidade, o que aconteceu com eles? Talvez a resposta seja encontrada em uma das mais poderosas sociedades secretas do mundo antigo que ainda existe hoje. 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a terceira cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa: o olho que tudo vê dos Illuminati. E essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt, na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje, infiltrados nos mais altos níveis da sociedade? E se for assim, o que eles pretendem? Alguns dizem que a resposta pode ser encontrada em uma sociedade secreta ainda mais antiga e que pode ser a precursora dos Illuminati, os Cavaleiros Templários. Esse grupo de monges guerreiros foi formado em 1118 para proteger os peregrinos que viajavam a Jerusalém durante as cruzadas. Existem rumores de que os Cavaleiros Templários se esforçaram para se comunicar com essas entidades espirituais. Esse conceito de demônios é muito diferente do modo como pensamos em demônios hoje. Basicamente, um demônio era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. Teriam sido os templários realmente influenciados por alienígenas mal interpretados como seres espirituais? Alguns teóricos dos antigos astronautas dizem que os Cavaleiros Templários estavam em contato com os mesmos extraterrestres, conhecidos nos tempos bíblicos como os Vigilantes. E como evidência, eles apontam para um dos símbolos mais proeminentes dos Templários, o mesmo símbolo que estava virtualmente presente na cúpula de segurança nuclear: o olho que tudo vê. Esse símbolo, que às vezes é apenas um olho, mas muitas vezes aparece como um olho dentro de uma pirâmide, foi usado pelos antigos egípcios, Cavaleiros Templários, Rosa-Cruzes, Maçons, Illuminati, e está até incorporado no Grande Selo dos Estados Unidos.
é um símbolo mais comumente interpretado pelo significado de que alguém ou alguma coisa está nos observando. É possível que o curso da humanidade esteja sendo guiado desde o início por uma agenda alienígena. Seres extraterrestres monitoraram nosso progresso por milhares de anos, às vezes nos ajudando a avançar e em outras vezes nos mantendo atrasados. Estaremos finalmente alcançando o ponto em nosso avanço tecnológico, onde esses visitantes alienígenas não podem mais existir entre nós incógnitos. Talvez os retrocessos através da nossa história aconteceram para assegurar que nós estejamos preparados para a revelação completa. E que somente então seríamos autorizados a descobrir nosso potencial e a nos reunir com os nossos ancestrais alienígenas.